Quando, onde, como estudar a multiplicação com as minhas crianças de acordo com a BNCC. Tem tantos tabus que envolvem, né, o ensino da matemática, as atividades que eu devo, que eu não devo trabalhar em sala de aula. O que eu faço? Como é que eu posso fazer? Onde é que isso aparece? Com que idade que eu ensino? Vamos com calma, eu vou te trazer isso aqui, ó, bem mastigadinho. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e adoro ensinar matemática. As minhas crianças não só aprendem, como gostam dela, tá bom? Então vamos lá. Já no segundo aninho, a matemática vai aparecer aqui, a multiplicação vai aparecer aqui para as nossas crianças. Veja só. É a habilidade F02MA07. 02 significa que ela é do segundo ano, 07 é o número da habilidade. Resolver e elaborar problemas de multiplicação por 2, por 3, por 4 e por 5. Aqui a gente pode começar até com as ideias de dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo, né? Com a ideia de adição de parcelas iguais por meio de estratégias e formas de registros pessoais, utilizando ou não suporte de imagem e material manipulável. Então, veja só, de todas aquelas ideias da multiplicação, nós vamos falar das outras ideias aqui. No segundo ano, a gente tem a ideia da adição de parcelas iguais. Então, eu tinha R$5, ganhei mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. Com quanto eu tenho agora? Então, é 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, que é 5 vezes o 5. É muito bacana trabalhar isso aqui com as crianças no relógio. No relógio a gente não conta de 5 em 5 os minutos. Então, é um agrupamento bacana delas aprenderem. É uma atividade, né, que fica mais lúdica. Você pode construir o relógio com as crianças e aprender a contar de 5 em 5. Quando nós estamos trabalhando com as nossas criancinhas lá no segundo ano, essa ideia de adição de parcelas iguais é bem interessante, ajuda muito na fixação, você trabalhar com as crianças a contagem de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5. Isso vai ser muito bom para ajudar a sua criança a aprender isso aqui. Aqui na descrição do vídeo tem uma atividade, ideias da multiplicação, multiplicação para compreender, onde eu trago para você essas atividades, tá? De contagem, de contagem de 5 em 5, 2 em 2, até outras para outras séries também. E a gente vai lá desenvolver as outras ideias que eu vou comentar aqui com você. Depois disso, terceiro aninho, tem multiplicação, obviamente. Veja só. É a habilidade 7 também. Resolver e elaborar problemas de multiplicação por 2, 3, 4, 5 e 10, agora acrescentou 10, com significado de adição de parcelas iguais, que a gente já viu, e elementos apresentados em disposição retangular, utilizando diferentes estratégias de cálculo e registro. Então, aqui, a gente acrescentou a multiplicação por 10, né? Só colocar um zerinho ali no final, mas primeiro, antes de dar essa regrinha, a criança precisa entender o interessante até que ela conclua isso sozinha. E a gente aqui agora, além da adição de parcelas iguais, tem a configuração retangular. Lá na apostila que eu falei para você, gente, não é uma apostila, é um bloquinho de atividades a um valor, assim, simbólico, tá? Tem também a configuração retangular. A configuração retangular é quando eu tenho, por exemplo, numa malha quadriculada, eu tenho 3 linhas de 5 quadradinhos, eu tenho 15, 3 vezes 5 ou 5 vezes 3 é 15. Além da malha quadriculada, que você pode trabalhar muito com a sua criança, você também pode trabalhar, por exemplo, a caixinha de bombom, onde tem várias fileirinhas com a mesma quantidade, as carteiras de uma sala de aula ou de um auditório, que tem várias filas com a mesma quantidade, né? Então, isso é a configuração retangular. Na malha quadriculada, ela fica fácil de ser visualizada, mas existem situações do dia a dia, cartelinha de adesivo, caixinha de bombom, auditório ou sala de aula, né, com carteiras, com cadeiras. Então, isso tudo dá para você trabalhar muito bem a configuração retangular. Isso, então, foi o terceiro ano. A gente acrescentou um número e acrescentou também uma ideia. Lá no quarto ano,
a gente tem agora a habilidade número 6, tá? Do quarto ano, que é resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação, adição de parcelas iguais, organização retangular e proporcionalidade. A proporcionalidade, aqui foi acrescentada uma ideia, né? A proporcionalidade continua, utilizando estratégias diversas de cálculo estimativa, cálculo mental e algoritmo. Então, aqui a gente já está trabalhando um monte de coisa nova aqui no quarto ano. Vamos começar da proporcionalidade. Proporcionalidade é a criança entender que se você aumenta o ingrediente de uma receita, você não pode aumentar de cabeça, aumentar aleatoriamente. Você tem que aumentar proporcionalmente todos os ingredientes. Se eu estou dobrando a receita, eu vou dobrar todos os ingredientes. Se eu vou fazer 5 receitas, tem que ser 5 vezes todos os ingredientes, né? A mesma coisa, por exemplo, se eu for alimentar um animalzinho ou 2 animaizinhos, se eu for alimentar o meu animalzinho por 1 semana ou por 2 semanas, se a gente vai servir uma certa quantidade de refrigerante por convidado. Se eu aumento os convidados, eu aumento proporcionalmente a quantidade de refrigerante. Tem isso também lá nas atividades que eu deixei para você na descrição. E aqui, olha só, diversas estratégias como cálculo por estimativa, então você pode arredondar um número para fazer a conta, né, para ficar mais fácil, e aí a criança vai alcançar um resultado aproximado. Então, se eu arredondei, quando eu faço o cálculo mental ou mesmo escrito, eu vou ter aproximadamente, né, que é esse cálculo por estimativa. O cálculo mental você pode fazer pela decomposição, por exemplo, e o algoritmo. Aqui no canal tem uma playlist, que é a playlist do algoritmo, a playlist da continha armada, sabe? Eu vou deixar no final nas telas finais para você, onde a gente vai trabalhar os passos da adição, da subtração, multiplicação e divisão, né? Desde do algoritmo mais simplesinho até os mais elaborados, tá bom? Para a criança poder fazer certo, fazer direitinho. É importante seguir esses passos para a criança conseguir assimilar. E depois a gente tem lá no quinto ano, resolver e já habilidade 8, tá? A gente foi 7, agora depois 6 e agora 8. Reconhecer e elaborar problemas de multiplicação e divisão. Nas outras também tem divisão, é porque aqui a gente está fazendo um vídeo sobre a multiplicação, né? Com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal é finita, com multiplicador natural e divisor natural e diferente de zero, utilizando estratégias diversas como cálculo de estimativa, cálculo mental e algoritmo. Então aqui a gente já espera que a criança faça, né, até dos números racionais, mas com representações finitas, nada muito assim. Eu vou deixar para você também, lá na descrição do vídeo, uma atividade que é muito importante, é uma série de atividades que é muito importante, que é a atividade para a criança memorizar os fatos fundamentais da multiplicação. Primeiro, ela precisa compreender as ideias da multiplicação, a que a multiplicação serve e aprender a usá-la. Mas para fazer as continhas, para desenvolver os algoritmos da maneira certa, a criança também precisa memorizar. Como que ela pode memorizar essa tabela da multiplicação sem ser, né, ficar só lendo, repetindo e tal? A gente tem como relacionar algumas colunas. A própria contagem, como eu disse, né, 5 em 5, 6 em 6, 7 em 7. A relação entre colunas. Tem algumas formas para ajudar na memorização. E eu deixo esses truquezinhos lá na apostila para você. Apostila não, bloquinho de atividades é mais curtinho, é bem sucinto, é só sobre isso mesmo. E, como eu disse, valor simbólico só para viabilizar a produção de conteúdo. Eu vou deixar para você, então, nas telas finais, a sequência de algoritmos e na descrição do vídeo ou no comentário fixado as atividades para imprimir e fazer com seus alunos. Eu espero que essa aula tenha te ajudado, que você consiga desmistificar a matemática para sua criança, porque ela não tem que ser difícil, ela pode ser bem agradável, bem gostosa de aprender. Um grande beijo e até a próxima!